Avança a democracia, o cientista político Humberto Dantas também destaca a vacinação em crianças contra a Covid-19. Olá amigos, olá Ana. Ana, o governo federal parece que finalmente voltou atrás. Não foi por causa da consulta pública que foi realizada. Esse governo não tem nenhum interesse em respeitar ou não respeitar a consulta pública. Realizar essa consulta para atrasar a vacinação das crianças, para impedir que as crianças chegassem no tempo que elas precisam chegar, né, até a lógica da vacinação. Mas tudo bem, presidente, nessa o senhor foi derrotado, em mais esta o senhor foi derrotado. Mas não é sobre as derrotas do presidente que eu queria falar, Ana. Eu queria falar um pouco sobre essa ideia insana que o presidente da República teve e que o ministro da Saúde, que devia ser um pouco mais sintonizado com o universo das políticas públicas de saúde, chegou a bancar e em alguns momentos sim, outros não, enfim, mas a Anvisa, a nossa Anvisa, a Anvisa do Estado brasileiro e não a Anvisa do governo brasileiro, né, Ana? Já tem uma diferença entre Estado e governo que a gente vai demorar ainda algumas décadas para entender, né? Mas que a Anvisa bancou e disse que a criança tem que ser vacinada, tal, não sei o quê. Eu só queria trazer um número aqui, Ana, só para a gente ter a dimensão da insanidade do presidente quando ele disse que se as crianças fossem vacinadas, elas precisariam de prescrição médica. Sabe quantas crianças de 5 a 11 anos existem no Brasil, Ana, aproximadamente, de acordo com o IBGE, que é um órgão do Estado brasileiro e não do governo brasileiro? Cerca de 20 milhões e meio de crianças. Ana, vamos ficar com 20 milhões. Você já imaginou, Ana, se 80% dessas crianças, para manter uma média aí do quadro vacinal que a gente tem no Brasil, fossem vacinadas, a gente estaria falando de 16 milhões de vacinas, que é o que muito provavelmente vai acontecer em 2 doses, 32 milhões, enfim, aí a gente teria uma matemática toda aqui. Mas, Ana, você já imaginou cerca de 16 milhões de consultas médicas, 16 milhões de horários nas agendas dos médicos? Bom, só pode ser um governo de gente rica, né, Ana? Porque governo de gente pobre, como nesse país deveria existir, para milhões de pessoas que vivem na pobreza, que dependem exclusivamente do SUS, deveriam ser mais, né? Porque se fosse um país efetivamente, né, sintonizado nos direitos das pessoas, a gente talvez nem tivesse necessidade de plano de saúde, essas coisas. Mas, Ana, você já imaginou 16 milhões de horários nas agendas de médicos no país para eles simplesmente olharem para a criança e dizer: ah, meu senhor, minha senhora, muito bem, quer vacinar seu filho? Sua filha está aqui, está aqui. 16 milhões de vezes isso? Pois é esse o tipo de pensamento que passa pela cabeça do sujeito que governa o país e fala em liberdade. Mas as famílias não seriam livres para vacinarem seus filhos. Precisariam do médico assinando. Avança a democracia. Avança.